Olá, sejam bem-vindos aqui ao Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, começamos a jornada por Steve Jobs, a biografia de Walter Isaacson. O link para o livro está na descrição e também dá para assistir a este conteúdo no YouTube. Eu não fui abandonado, eu fui escolhido. Olha, essa frase resume bem o paradoxo que foi Steve Jobs. Como é que pode, né? Uma pessoa cuja vida começa literalmente com o abandono consegue construir uma realidade interna tão radicalmente diferente? É isso que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente entender o gênio, a gente precisa voltar para o comecinho da história dele. O momento que foi definido por duas forças opostas, mas superpoderosas, o abandono e a escolha. Em 1955, a vida de Steve Jobs começou com uma rejeição em dose dupla. Primeiro, seus pais biológicos o entregaram. E depois, num golpe bem cruel do destino, o primeiro casal que ia adotá-lo também voltou atrás. Sabe por quê? Eles queriam uma menina. E é exatamente aqui que a história vira. Paul e Clara Jobs não só o adotaram, eles deram a ele uma narrativa completamente nova. A crença de que ele era especial, de que ele tinha sido escolhido, virou uma espécie de escudo contra a realidade do abandono. Era uma história interna muito mais forte do que os fatos. Essa certeza de ser especial acabou forjando uma necessidade implacável de controle. Pensa bem, se o mundo ao seu redor era imprevisível e já o tinha rejeitado, ele ia garantir que controlaria cada detalhe do seu ambiente, da sua vida e, claro, dos produtos que um dia ele criaria. E essa necessidade de controle encontrou um eco, assim, bem inesperado, nos ensinamentos do pai adotivo dele, o Paul Jobs. Um artesão super meticuloso que ensinou para o Steve uma lição sobre perfeição que se tornaria, basicamente, a filosofia central da Apple. Lá na garagem da família, sabe? No meio de ferramentas e peças de carros, o Paul Jobs ensinou uma lição fundamental para o Steve. A verdadeira maestria está nos detalhes que ninguém vê. O princípio era simples, mas muito profundo. A beleza, a qualidade, elas devem estar em todo lugar, até nas partes escondidas. A excelência não era para se exibir, sabe? Era um padrão interno, uma forma de respeito pelo trabalho. E décadas depois, essa lição da garagem aparece na beleza das placas de circuito do Macintosh e na organização interna do iPhone. Essa paixão pela perfeição, visível e invisível, se tornou o DNA da Apple. Mas é claro que essa forma única de pensar fez dele um desajustado no mundo convencional. E o primeiro lugar onde isso ficou bem claro foi na escola. Jobs não era um mau aluno, muito pelo contrário. Ele era um aluno brilhante, mas que ficava completamente entediado com a rigidez da escola. A mente dele se movia muito mais rápido que o currículo, e a rebeldia era um sintoma de uma inteligência que precisava de desafios, não de regras. E aqui está o ponto crucial. A rebeldia dele não era só indisciplina. Era o primeiro sinal de um visionário que se recusava a aceitar o mundo como ele era. Ele não queria só entender o mundo, ele queria desmontá-lo e reconstruí-lo à sua própria imagem. E essa mente, tão inquieta, encontrou o lugar perfeito para florescer. O ambiente ao redor dele forneceu as ferramentas e a inspiração que ele precisava para começar a construir o futuro. A família Jobs se mudou para Mountain View, antes mesmo de o lugar ser conhecido como Vale do Silício. Era uma região de pomares e engenheiros, um ecossistema de inovação prática, onde a tecnologia era algo que se podia tocar, desmontar e reinventar nas garagens. E foi ali, imerso nessa cultura de engenheiros e inventores, que Jobs começou a construir a ponte que definiria a sua vida, a conexão entre as humanidades e as ciências. Ele percebeu que a tecnologia, sozinha, não era suficiente. Ela precisava de alma. E essa fusão foi além, chegando na união entre a intuição e a engenharia. Ele combinou aquele sentimento visceral com a precisão técnica, uma alquimia raríssima que mais tarde faria os produtos da Apple não serem apenas funcionais, mas intuitivos e profundamente humanos. Ele não projetava produtos, ele os sentia. Mas mesmo enquanto ele construía essas pontes para o futuro, uma sombra do passado continuava lá, fornecendo um tipo diferente e muito mais volátil de energia. Apesar de toda essa narrativa de se sentir escolhido, a ferida do abandono nunca cicatrizou por completo. Havia, como diziam os amigos próximos, vidros quebrados por dentro dele, um vazio que ele passaria a vida inteira tentando preencher com perfeição e controle.
E esse conflito interno entre se sentir escolhido e se sentir incompleto foi o que criou a energia bruta que o tornou tão notoriamente difícil, mas também tão incrivelmente visionário. Era uma chama que dobrava para dentro e para fora ao mesmo tempo. E assim a gente começa a ver a jornada pela mente de Steve Jobs, um menino marcado por duas forças, o abandono e a escolha, que moldariam um dos visionários mais influentes da história moderna. A vida dele nos deixa com uma pergunta poderosa. Até que ponto a história que a gente conta pra gente mesmo sobre nossas origens define quem nos tornamos? No próximo episódio, vamos explorar como o LSD, a espiritualidade e o Reed College ajudaram a formar a estética minimalista e a filosofia que Jobs carregaria por toda a vida. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para o Mental Chip.